A Universidade Federal Fluminense, por meio do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito Constitucional, promove o terceiro Seminário Internacional sobre Direitos Humanos Fundamentais, com o tema Debates sobre Biopolítica. E para dar continuidade às apresentações, é com imenso prazer que iremos expor o nosso trabalho, sob o título O Supremo Tribunal Federal e o Sigilo Bancário, os direitos fundamentais comprimidos pela eficiência fiscal. Olá a todos e todas, quem fala é o Luiz Fernando Gonçalves Ferreira, graduando em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto, com bolsa do programa Universidade para Todos. O outro autor é Luan Guilherme Dias, mestrando em Direitos Coletivos e Cidadania pela Universidade de Ribeirão Preto, com bolsa pela Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino Superior. Este trabalho foi elaborado em ocasião dos estudos desenvolvidos no grupo de pesquisas em Justiça Política e Cidadania, sob orientação do professor Dr. Rafael Tomás de Oliveira, na Universidade de Ribeirão Preto. Dando início ao conteúdo do trabalho, a introdução. Com a facilidade e rapidez proporcionadas nas operações bancárias, a população passou a utilizar cada vez mais os serviços oferecidos por essas instituições. Assim, o legislador da Constituinte de 1988 observou a necessidade de consagrar a proteção dos dados bancários da pessoa como direito fundamental inviolável. Informação obtida com a leitura do artigo 5º, inciso 10 e 12 da atual Constituição Federal. Em decorrência da sonegação de impostos por parte dos contribuintes e de crimes praticados contra o erário, o legislador brasileiro adotou a postura de criar leis para fragilizar essas respectivas práticas e fortificar a administração tributária para combatê-los. E, sob o pretexto de um maior resultado e de integração entre as nações, nossos governantes e legisladores aderiram às propostas do Fórum Mundial do G20 sobre o fim da era do sigilo bancário e de maior controle do Estado na administração financeira, através de criações de mecanismos para efetivar a transparência fiscal. Diante de um cenário onde o acesso à informação de dados está a um clique, a exposição da pessoa marca um debate sobre os limites da vida privada. Eis que, na ação direta de inconstitucionalidade número 2390 e no recurso extraordinário de número 601.314, foi tema de debate no Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da administração tributária em obter acesso aos dados bancários da pessoa sem a necessidade de autorização do Poder Judiciário. Com o objetivo é analisar o conceito da vida privada, da intimidade e do sigilo bancário, com o intuito de abordar o recente julgamento que ocorreu no STF sobre a possibilidade da administração tributária em obter acesso aos dados bancários sem autorização judicial. Assim, demonstrar o afrontamento à garantia fundamental da inviolabilidade do sigilo e do direito fundamental à vida privada. Quanto à metodologia, o trabalho utilizou dados qualitativos de natureza bibliográfica e documental, buscando sistematizar os principais argumentos contrários e favoráveis às leis, além dos votos de alguns ministros que participaram do julgamento, conjugando o método dedutivo. Iniciaremos o desenvolvimento do trabalho. Antes da Constituição de 1988, o entendimento predominante era da reserva de jurisdição em ocorrência da quebra do sigilo bancário. É dizer, sem autorização judicial, não haveria como a administração tributária obter acesso aos dados bancários. Mas, após a entrada em vigor da Constituição Federal, alguns autores levantaram atenção para o fato de não estar expresso o termo sigilo bancário ou dados bancários no decorrer da leitura dos artigos constitucionais, o que levantou a hipótese do legislador ordinário de editar e estabelecer os limites do sigilo bancário. Sob o pretexto de combater crimes contra o erário, principalmente as sonegações de impostos,
Um projeto de lei do Senado foi lançado com o intuito de coibir as pessoas a tais práticas e possibilitar ao governo uma maior eficiência. Assim, quando este projeto tornou-se a Lei Complementar de número 105 de 2001, o seu artigo 6º, regulamentado pelo Decreto número 3724 de 2001, tornou possível o acesso direto por parte da administração tributária aos dados bancários da pessoa. Ou seja, o Poder Judiciário fica expressamente desobrigado de expedir alguma autorização. Esse mecanismo é defendido por aqueles favoráveis ao poderio do erário, sob a justificativa de que a cláusula da reserva de jurisdição deve ser expressa na norma constitucional e que, portanto, não caberia ao judiciário decidir os limites do sigilo bancário, quando de fato seria competência do legislador. Contudo, há autores que prezam pela liberdade constitucional e que enxergam no tema do sigilo bancário uma abordagem a partir da leitura do artigo 5º, incisos 10 e 12, pois os dados também compreendem os que constam na instituição financeira, e um simples acesso pode revelar informações que deveriam estar fora do alcance de terceiros, configurando uma violação do que deveria ser inviolável. No emblemático julgamento do sigilo bancário no STF, Celso de Mello e Marco Aurélio foram condizentes quanto à inconstitucionalidade deste acesso irrestrito pelo erário, onde somente um órgão equidistante, revestido de imparcialidade, seria capaz de determinar a quebra do sigilo bancário, uma vez que se encontra em conflito o direito fundamental à privacidade e a busca da administração pública pela arrecadação de tributos. Quanto aos demais, seguindo o voto dos respectivos ministros relatores Edson Fachin e Dias Toffoli, foram complacentes com o argumento de que a Fazenda Pública manteria o sigilo de dados bancários, pois haveria uma transferência para o sigilo fiscal, e de que os funcionários estariam seguindo procedimentos rígidos e previstos em regulamentos sobre a maneira de manter em segurança as informações, em consequência de responderem processos administrativos e criminais. Assim, diante de um conflito de princípios, denota um fato de a tributação ser de interesse público e necessária para a busca da igualdade, sendo a sonegação uma barreira ao dever fundamental de pagar tributos, e a inviolabilidade do sigilo bancário um argumento utilizado por aqueles que desejam bular as legítimas expectativas de obtenção de receitas públicas. Assim, demonstram que a requisição de toda e qualquer quebra de sigilo bancário ao judiciário seria um dispêndio e capaz de ferir princípios, e optaram pela constitucionalidade do acesso direto aos dados pela administração tributária. Em nossas considerações finais, deduzimos com o material coletado que o sigilo bancário se encontra diretamente relacionado aos direitos fundamentais da vida privada e da garantia da inviolabilidade, o que impediria sua mitigação pelo legislador ordinário, pois estaria reduzindo os limites constitucionais da privacidade. Assim, buscamos a visão da doutrina e das principais considerações dos ministros em seus votos sobre a discussão do sigilo bancário frente à eficiência fiscal. Sem a intenção de esgotar esse debate, alguns pontos que levantaram atenção. Ponto A. A inexistência de direitos absolutos foi um argumento utilizado para que a administração tributária obtivesse acesso direto aos dados bancários. Mas como conciliar este fato com a norma expressa da Constituição que garante a inviolabilidade, que exigiria a presença do judiciário para efetivar o afastamento do sigilo? Ponto B. A tese de transferência do sigilo bancário ao fisco não passa de mera retórica, pois permite a intromissão de terceiros na esfera da vida privada. Ponto C. A intensa fiscalização tributária efetiva o princípio da capacidade contributiva, mas cria um tratamento desigual no âmbito processual, ferindo princípios constitucionais. Sem mais delongas,
constata-se que o STF, em plena crise das instituições, adotou uma postura que está na contramão dos fundamentos constitucionais.